E essa empresa, que é uma entidade, né? O que é uma entidade? Quando você está criando uma empresa, você está criando um campo energético ali. Aquele campo energético, ela vai servir ao propósito da forma que ela está recebendo aquele campo de energia. Só que a empresa ela é uma consciência. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Meu nome é Renato Moreira, estou aqui num dia muito especial, pronto para falar de algo muito importante para você, empresário, você empreendedor. Hoje eu tenho uma visita ilustre aqui no estúdio, ela que é consteladora familiar, especialista em constelação sistêmica, Surya Souza, minha amiga de muitos anos, minha amiga, minha irmã. Eu gosto demais de ter a Surya por perto, porque ela sempre, antes mesmo dela ser terapeuta, ela já era minha terapeuta, minha amiga terapeuta, porque olha, a gente já passou algumas juntos e eu vou falar para vocês que hoje a conversa vai ser boa aqui, minha gente. Seja bem-vinda, Surya. Obrigada, Renato, é um prazer enorme estar aqui com você. Hoje te olhando como esse grande profissional que você se tornou e como você mesmo mencionou, né? A gente tem uma longa história, né? Nos conhecemos em 2006 e conhecemos em situações bem desafiadoras da nossa vida, né? Você na sua fase, eu na minha, né? E hoje estamos aqui em outra fase da nossa vida, né? E poder olhar essa fase hoje e honrar toda a nossa história e vendo que nossa história cada vez mais está crescendo, está se prosperando, né? E nossos encontros cada vez mais se tornam assim, edificadores na nossa vida, né? Existe uma coisa muito interessante que as pessoas comentam, né, e falam que existem momentos na sua vida que algumas pessoas elas saem e tá tudo certo porque elas foram importantes para aquele momento. E porque ou você evoluiu ou você não evoluiu como aquela pessoa evoluiu, talvez vocês não tenham mais uma caminhada juntos. E é interessante porque eu e você, nós, né, passamos por vários momentos na vida e estamos aqui hoje porque nós dois procuramos evoluir, né, nas nossas vidas, né? A gente não estagnou e tenho certeza que você que nos acompanha vai saber um pouquinho mais dessa história. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que está assistindo esse podcast é um oferecimento de Moreira Mendes Contabilidade. Moreira Mendes hoje é um escritório que tem mais de 300 clientes espalhados pelo Brasil e muitos no exterior, que tem empresas aqui no Brasil, tem dezenas de colaboradores prontos para atender a necessidade da sua empresa. Então, se você quer saber mais sobre uma contabilidade séria, que tem crescido e avançado, ajudado muitos empreendedores, costumo dizer que na Moreira Mendes é muito mais do que um escritório de contabilidade, porque lá nós tratamos de negócios de forma séria, ajudamos empreendedores muito mais do que mandar guias todos os meses para ele pagar, mas sim para que ele realmente possa construir um negócio de sucesso. Também MTR Inteligência Tributária, uma empresa que já está há mais de 12 anos ajudando empresários, empresas a economizar impostos, onde com o principal objetivo de analisar tudo que você tem pago de forma indevida nos últimos 5 anos, recuperando impostos, ajustando a parte tributária da tua empresa e planejando um futuro com eficiência tributária. Conte com a MTR. Se você quiser saber mais, na descrição desse podcast você vai ter mais informações. Entre em contato para que você ajuste os tributos da sua empresa e você possa avançar. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa hoje, muito bacana, tenho certeza que vai ser incrível. Surya, que já foi Cris. Já foi Crisley, já foi Cris, e agora é Surya. Vamos entender um pouquinho dessa trajetória. Só para que, né, fiz questão de trazer essa mudança de nome, porque eu acho isso muito incrível, né, essa mudança toda que você teve de vida. Eu sei que você nunca... Aliás, em outros momentos você não era consteladora, né, você já foi da área financeira. Conta um pouquinho dessa história para nós. Então tá, então vou começar primeiro com a questão da mudança de nome, né? Que na verdade o nome de registro é Crisley, né? E... quando eu passei por esse processo de transição de carreira, primeiro vou na parte do nome, depois eu posso voltar ali e explicar essa mudança. Como você falou ali, a gente tem pessoas que vão saindo da nossa vida,
né? E às vezes está tudo bem, né? A energia mudou, né? Então você às vezes você tem amizade, depois você vê que a sua vida vai se direcionando para um lado e aquelas outras pessoas vão direcionando para o outro. E às vezes a gente pensa assim: ai, mas por que as pessoas se afastaram de nós? Porque a nossa frequência vibracional muda. Quando a sua frequência vibracional muda, muita coisa vai mudar à sua volta. Pessoas vão se afastar, novas pessoas vão chegar de acordo com aquela sua frequência que você está atuando no momento. E assim foi com o meu nome, né? A Crisley era, não que esse nome, ele me acompanha, né? É o nome meu de registro, é meu nome bancário, é o nome dos meus documentos, né? Mas a minha frequência vibratória mudou. E quando a minha frequência vibratória mudou, chegou esse nome. Foi um nome que eu recebi, né, através de uma terapia que eu estava fazendo, na verdade, uma imersão que eu estava fazendo, e de repente a mestre lá que estava executando o curso, que era um curso de renascimento, o nome do curso já dizia tudo, era renascimento. E ela falou assim: olha, a frequência do seu nome mudou, chegou um nome para você. E você vê se faz sentido para você e você usa se você quiser. Aí, quando ela me passou o nome, Suriá, sem brincadeira, assim, foi uma coisa que chegou assim para mim que parecia que eu nunca tinha sido a Crisley, e sim a Suriá. E aí eu lembro que eu saí da apresentação lá, do que a gente estava vivenciando, terminou, e eu fui tomar banho. E aí, na hora que eu tomei o banho, parecia que assim, eu tinha passado por um portal. E eu já me sentia a Suriá. E todas as pessoas lá que estavam participando do processo começaram já a me chamar de Suriá. E assim, não gaguejava, não errava o nome. Então foi uma mudança assim, muito interna mesmo. E aí, uma vez, até conversando com você sobre isso, que você tinha dificuldade, né? Você me conhecia como Cris, né? Me chamava de Cris. E você me falou da parte bíblica, que Jesus mudava os nomes dos apóstolos ali, né? Inclusive acho que foi Pedro, foi um dos primeiros, né? Que ele mudou. Não, na verdade Jacó começou com Abraão. Abrão virou Abraão. Isso. Depois Jacó virou Israel. Depois teve várias mudanças. Inclusive Paulo, o nome de nascença dele era Saulo. Isso, né? Aí eu fui procurar, quer dizer, eu tinha essa consciência, eu já tinha lido a Bíblia, mas quando eu li a Bíblia eu não tinha consciência para entender a Bíblia como o que ela passa, que eu acho que até hoje tem muito entendimento ali para ser absorvido, né? E aí, quando você me falou isso, fez muito sentido. Aí eu fui olhar com outros olhos essa mudança ali, né? Olhando pela Bíblia, fui ler algumas questões. Mas foi desafiador, porque minha mãe teve muita dificuldade de aceitar essa mudança. Minha família teve muita dificuldade de aceitar, porque para minha mãe foi uma rejeição ao meu nome. E aí eu cheguei a constelar meu nome. Constelei, né, para ver se eu estava fazendo... Porque teve uma hora que eu comecei a sentir culpa disso. Comecei a sentir uma dificuldade, se eu estava negando o que eu tinha recebido dos meus pais e tudo mais. E aí, quando eu constelei, ficou muito claro. Sabe, por isso que a constelação é maravilhosa. Tudo você pode levar ali, que ela vai te trazer o que te faz a dinâmica oculta de você estar na culpa. E na constelação apareceu que eu como Cris, eu estava ainda como uma postura infantil ali com os meus pais, achando que eu devia alguma satisfação, obediência, né? E como Suriá era a empresa, era a empresária que estava chegando, era a empreendedora, que também era um desafio dentro do meu sistema familiar, e eu fazer toda essa mudança, toda essa transição, né? Então, isso foi ali uma das mudanças que aconteceu bem forte na minha vida, e até eu assumir isso, até eu assumir esse nome, essa energia, essa consciência que chegou para mim, né? E aí você me perguntou da transição de carreira, né? A transição de carreira, bom, você me conheceu altamente business, né? Meu Deus, totalmente business. Eu trabalhava com área de administração, eu sempre liderei equipes, né? Eu começava, às vezes, numa empresa, num cargo assim, um pouco mais baixo, ali como auxiliar, assistente, mas sempre eu tinha um crescimento.
Sempre entrava na empresa e eu fazia um plano de carreira dentro daquela empresa. Então, a minha formação acadêmica ela é administração e marketing. Eu tenho curso técnico de contabilidade, eu tenho especialização em direito tributário e contabilidade, mercado financeiro, né, 2 pós. Então, imagina sair desse mundo totalmente de exatas. Minha cabeça, até hoje, eu olho números, eu tenho uma facilidade muito grande de calcular, né? Eu tenho muita facilidade de fazer contas de cabeça. Então, eu era totalmente das exatas, totalmente racional, assim, e bem incrédula de muitas coisas, né? Eu tinha muita dificuldade de me entregar à espiritualidade, porque para mim tudo era razão. Preto é preto, branco é branco, isto é isto, eu tenho que ver, eu tenho que tocar, essa coisa de acreditar no subjetivo, acreditar no invisível, isso para mim era muito desafiador. Então, a área da administração era uma área que eu dominava, vamos dizer assim, né? Mais 20 anos, quase uns 30 anos de trabalhando em área financeira. E meu último trabalho, que era administrar uma rede de postos de gasolina, eu fui me tornando ali uma pessoa essencial, né? Hoje, naquela época eu falava uma frase que aconselho os empresários não usarem isso, né? Que eu era o braço direito do dono da empresa, do diretor. Depois do diretor vinha eu, né? Então, essa é uma frase muito pesada de um funcionário dizer, depois eu explico por quê, né? Então, eu era o tal do braço direito naquela empresa. Mas eu já vinha de um olhar mais inclusivo dentro daquela empresa, porque naquela época eu estava atuando, ainda trabalhando com a parte mais assim, integrativa, mais inclusiva, porque eu estava estudando a filosofia do budismo. Então, naquela época, eu tentava incluir um pouco dessa filosofia dentro da empresa, que era uma coisa mais humanista, uma coisa mais, né, de olhar o funcionário como um ser individual. Mas eu encontrava muito desafio, porque o diretor era mais fechado, mais restrito, né? Só que eu estava muito entregue nessa última empresa, eu estava muito entregue mesmo, porque eu vinha de uma família que meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. Então, era muito a mulher. Era minha mãe, eu e minhas irmãs, muito feminino. E um feminino ferido, um feminino endurecido, um feminino que tinha que sobrepujar no meio corporativo, um feminino que tinha que mostrar seus talentos, sua qualidade, mas com muita insegurança. Inconsciente, né? Achava que estava ali, que estava segura, que dominava, né? Hoje eu consigo me olhar no passado e ver, né, tudo que eu projetava dentro das empresas. Tudo que, na verdade, eu buscava, às vezes, ali, e os pontos que eu podia ter feito diferente, mas tudo foi como foi, né? Porque foi o meu aprendizado, assim. Então, mas eu fui me endurecendo, né? Eu atuava, por isso que eu assumia logo um cargo de liderança, porque eu era mais rígida, mais autoritária, mais cobradora, né, mais exigente, porque eu fazia isso tudo comigo mesmo, né? Então, dentro da empresa, eu estava muito voltada para isso, de ser melhor ali. E, com isso, meu calcanhar de Aquiles era o quê? Os meus relacionamentos. Os meus relacionamentos afetivos sempre oscilavam, sempre eu tinha muita dificuldade de ter relacionamentos saudáveis. Eu tinha um relacionamento que parecia duradouros, mas não eram saudáveis para mim. Porque a gente não consegue servir a 2 senhores ao mesmo tempo, né? Ou você está servindo ao trabalho, ou você está servindo ao relacionamento. E na empresa, a gente vê muito a situação de como... Hoje eu vejo, né? Mas naquela época eu não via isso. Mas de você estar preenchendo seus vazios ali, né? Aqui eu sou bom. Eu sou bom nisso, né? Aí você projeta alguma carência sua dentro ali. Aqui, meus funcionários, porque como eu liderava,
funcionários responsáveis, né? Eu era responsável por aquelas equipes, né? O dono praticamente confiava tudo em mim, né? Então, ali foi sendo meu calcanhar de Aquiles o relacionamento. Quando foi em 2016, eu comecei a conhecer a constelação familiar. Foi ali que eu comecei a fazer um curso de constelação familiar para começar a melhorar essa minha questão de relacionamento. Que eu via que... E quando eu tinha algum problema no relacionamento, eu não ficava bem no trabalho. Eu levava essa situação para o trabalho. Aí eu já caía meu desenvolvimento, né? minha linha de produção. Então, eu percebia que isso afetava. E aí, quando eu conheci a constelação familiar em 2016, eu comecei a abrir uns horizontes para mim. Mas aí, me separei. Eu estava num relacionamento de 9 anos, um casamento de 9 anos, e eu tive aquela separação, foi assim, um divisor de águas na minha vida. Porque ela me pegou numa fase que eu estava mais ainda em ascensão dentro da empresa, né? Naquela época, o dono estava comprando um quarto posto, e toda vez que se comprava um posto, era um desprendimento bastante para botar aquele posto para funcionar, né? Então, você tinha todo um treinamento, tinha todo era um começo assim bem desafiador, porque você fazer uma transição de posto, você faz assim de um dia para a noite, sai de um dono, vai para outro e tem que zerar tudo, é bem burocrático e desprende muita energia. E eu estava energia zero, eu estava passando por uma depressão, coisa que antes eu tinha muita dificuldade de assumir que tinha depressão, né? Mas ali eu vi que eu estava mesmo, que não tinha vontade zero, e eu conversei com o meu chefe na época e falei assim, olha, eu não tenho condições de assumir essa nova empreitada. E aí me abri, eu cheguei na mesa dele, chorei, contei tudo, né, que eu estava passando por aquele processo, porque antes, assim, todas as situações que eu tinha na minha vida, eu não me abria para ninguém, porque eu era guerreira, eu era forte, eu era aquela pessoa que era para acolher as pessoas. Bom, você me conheceu, você Sim. sabe que eu agia assim, né? Se você tinha algum problema, alguém tinha algum problema, eu queria ali acolher aquele problema, eu queria ajudar, mas os meus mesmo não conseguia compartilhar. Sim. Né? Eu não conseguia dividir com ninguém. E eu vi que naquela situação não tinha como fingir. E quando eu me abri para ele, hoje eu vejo que ali eu busquei um pai, naquele momento, né? E eu desabei, chorei, falei o que estava acontecendo, que eu abri minha vida mesmo para ele, e eu falei, não tem condições. Eu falei, você precisa de uma pessoa melhor energeticamente agora que possa fazer o melhor para você, que eu não tenho condições. Ele falou, não, mas eu quero você que eu confio, o que você precisa que eu possa te ajudar para você estar aqui comigo. Eu falei, ele falou assim, você vai precisar dessa função agora, você vai precisar ocupar a tua cabeça. E eu falei, não tenho condições, eu vou falhar com você. Eu falei assim, porque eu quero, aí eu ainda falei para ele, eu quero assim, se eu não estiver bem, eu quero sair, não quero dar satisfação para ninguém, eu quero ir para casa chorar. Eu não quero ter que estar te pedindo para ir embora. Eu não quero estar te pedindo para que eu comecei a procurar terapia. Eu comecei a fazer um monte de coisa, né? Eu falei, eu não quero ficar. Eu quero sair e quero ir embora. Ele falou, você pode fazer o que você quiser. Você só avisa que você está indo, não precisa me pedir permissão, avisa, vai embora. E era o que eu fazia. Às vezes dava assim, 13h, começava a me dar um desespero, eu pegava o carro e ia embora para casa. E ele... sabe, me deu suporte naquele início daquele processo. E aí eu comecei a terapia, que foi a primeira do renascimento. Eu estava fazendo a constelação familiar, mas eu estava como grupo, ainda não estava como curso. Eu estava só indo como grupo. E aí comecei a fazer terapia, aí entrei em março, foi quando ia ser inaugural do posto, né? Eu fui lá, fiz todo o processo, emagreci horrores, né? Perdi muito peso. Você foi me visitar na época, né? Você viu como que eu fiquei. Pele e osso. Tava pele e osso, tava mal, né? Enfim. Então, assim, você me conheceu aquela mulher forte, depois você me viu aquela desmoronada, aquilo também para mim foi desafiador. Me colocar vulnerável, né?
E aí foi quando eu entrei no curso da constelação familiar. Mas eu não entrei pensando em ser constelador. Nunca me passou na minha cabeça que um dia eu fosse fazer essa transição de carreira. Nunca me passou. Antes de fazer formação de administração, eu queria muito ser psicóloga. Sempre quis, mas na época era uma realidade bem desafiadora para mim financeiramente. Eu não tinha condições de fazer psicologia. Então, quando eu escolhi administração de empresa, na verdade não foi uma aptidão. Foi porque era mais barato. Eu falei, vou fazer esse curso aqui, que é o mais barato. Eu já tinha feito técnico em contabilidade, eu falei, vou fazer administração. Mas no meu íntimo eu queria psicóloga. E quando eu fui fazer o curso de constelação, foi para me autoconhecer, porque eu falei, eu não quero mais passar por essa situação. Eu não quero mais ficar refém de relacionamento. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu pensei, tem algo errado. Não é possível que minha alma veio experienciar relacionamento dessa forma. Tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu fiz o meu mergulho, que foi o ano de 2007 que eu fiz de tudo. Eu falei, agora eu vou até o final. E fiz a formação de constelação familiar. Aí a minha cabeça fez assim, ó. Minha vida girou, não vou falar 360, porque a gente parece que volta para o mesmo lugar, né? Mas ela fez assim, 180 graus. Tudo foi mudando. Aí eu fui perceber que a minha real situação não era o relacionamento. Que tudo aquilo que eu via na minha vida que estava empacando, que não estava fluindo, era a minha relação com os meus pais. Como eu via a vida desde criança, todas as minhas crenças, todos os meus padrões, aquilo que no meu inconsciente ficou registrado do que era receber amor, do que era dar amor, do que era... Eu não gosto hoje muito de usar a palavra merecedora, porque eu tenho um ponto de vista sobre essa questão da palavra merecedora, né? Mas que na época era o que eu acreditava, do que era ser merecedor. Então, assim, baixa autoestima, zero. Zero. Eu não tinha autoestima. Então, nas minhas relações, tanto profissional, na minha relação, tanto quanto pessoal, amorosa, interpessoal, eu estava sempre buscando esse preenchimento. Buscando esse vazio. Sim. Né? Então, e aí, quando foi em 2018, começou a apertar aquela coisa que eu já não fazia mais sentido o que eu estava fazendo. Eu já levantava com peso para ir trabalhar. E não era o ambiente, não era o meu salário. Algo estava mudando ali. Eu já não via mais sentido em estar levantando, indo cumprindo horário, volta para casa, aquela coisa toda. Parecia que eu estava fazendo as mesmas coisas. E eu tinha entrado num mundo de muita informação. E eu falava assim, eu tenho muita informação, o que eu faço com isso tudo agora? E como eu vi a mudança na minha vida, eu queria, assim, compartilhar com muita gente sobre aquilo que estava acontecendo comigo, né? Então, o primeiro passo que a gente faz é com a família. A gente acha que vai mudar a família, tentar, né, levar essas informações para a família. Mas a constelação vai nos mostrando que não é esse o passo, né? Quando foi 2018, eu comecei a sentir que não era mais ali o meu lugar. Mas eu levei tempo para poder falar isso para o meu chefe na época, né? Porque eu era o tal do braço direito. Tinha acabado de comprarmos um 4º posto. Uhum. Eu administrava os 4 postos de gasolina dele, né? E ele viajava, deixava o posto comigo, enfim. Quando foi, eu comecei a botar isso na minha cabeça em junho. E eu já estava tendo convite de abrir um espaço de terapia. Eu já estava tendo procura para atender. Então, eu atendia assim, sábado, domingo, de noite. Mas eu não atendia com nenhum compromisso de querer viver daquilo. Era porque eu gostava de fazer. Eu queria que as pessoas tivessem aquela informação. E aí, quando eu decidi que ia mudar, aí foi uma guerra interna, né? Sim. Como assim sair da CLT? Sair do mundo completamente diferente, né? Inseguro, né? Uhum. Porque eu tinha minhas crenças.
Sim. Nós somos feitos de crenças, né? E aí você entra num mundo que, caramba, e agora? Eu vou ter que quebrar tudo isso? Vou ter que me refazer completamente? E aí a gente entra até naquela assim, poxa, mas... E tudo que eu já construí até aqui, né? Até tem uma passagem bíblica que fala de um homem que chegou diante de Jesus e disse assim, olha, mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus disse, faça isso, isso, isso e isso, né? Que eram os mandamentos e tal. Ele disse assim, eu já faço tudo isso. Aí ele disse assim, tá, então vende tudo que você tem e dá para os pobres e me segue. Aí ele voltou triste porque ele não queria fazer isso. Mas a questão não era o problema o dinheiro. O problema era entregar tudo aquilo que ele tinha construído. Jesus sabia onde estava o coração dele, na história dele, e você fazer essa transição, para ele era muito pesado, sabe? E às vezes a gente se pega numa situação que, caramba, como é que eu mudo tudo isso, uma vez que a minha vida já está pautada nisso? Eu acho assim, é muito desafiador você fazer uma transição como essa. E eu imagino que para você ir de um ponto que você já tinha uma carreira, já tinha uma história, já, sabe? Você poderia, além de já ter a carreira formada nessa empresa, você poderia ir para qualquer outra empresa que você seria muito bem aceita. E aí, tipo, começar do zero é muito difícil, né? Pois é, porque assim, como você falou, quando você faz uma mudança, você transgride, olha a palavra, você transgride algumas lealdades que você tem ali dentro do seu sistema familiar. Sim. E às vezes são fios invisíveis que você não está vendo, mas que você dá 2 passos para frente, esse fio te puxa 4 passos para trás. Porque, imagina, quando eu levei um tempo para falar a verdade, eu já tinha saído do trabalho, né? Eu já estava fazendo lá, tinha alugado o espaço, e para falar para minha mãe, eu não era uma adolescente. Sim. Eu me mantinha. Mas para falar, olha só, olha a postura ainda que eu tava. Porque é assim que a gente vive. A gente pensa que a gente está adulto, que a gente tem CPF, que a gente tem RG, carteira de motorista, mas a gente às vezes ainda está numa postura emocional muito infantil. E não tem nem ideia. Então foi bem desafiador eu falar para minha família. E quando eu falei, pensa na reação deles. Como assim você vai ser terapeuta? Vai viver de quê? Vai viver de quê? Você largou um emprego fixo. Você largou um emprego seguro. Não existe emprego seguro, né? Sim. Você largou um emprego seguro para viver de terapia. E ainda tinha um estigma de terapia, né? Porque terapia é coisa para quem... Hoje ainda não muito, mas na época, né? Estou falando isso de 2018, né? Terapia era coisa para quem tem dinheiro. Terapia é coisa para quem não tem o que fazer. Né? Terapia é coisa que tá quem é depressivo. Ninguém tem ideia que... A palavra terapia tem muita crença em volta dela, né? Mas vamos falar assim, a palavra é autoconhecimento. Sim, sim. Onde você vai se conhecer para você poder conhecer o mundo à sua volta e o mundo que você quer ver à sua volta. Aqui eu quero fazer uma virada, Suriá. Mas antes de eu fazer essa virada, eu quero te convidar, você que nos segue aqui, né, tá acompanhando esse canal, tá acompanhando esse podcast, compartilhe, sabe? Não deixe de curtir para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível, porque é isso que a gente quer fazer. A gente quer levar conhecimento, a gente quer levar uma mudança de paradigmas para empreendedores, porque no final das contas, né, nós queremos ser uma voz ativa na sociedade, na economia do nosso país, através de um podcast de negócio que, sem sombra de dúvidas, tem trazido homens e mulheres que têm feito a diferença nos negócios. Agora, essa virada que eu te falei é porque é o seguinte, eu sou cristão, né? Você sabe, já conversamos sobre isso muitas vezes, e eu tinha um preconceito sobre essa questão de poxa... constelação, será que isso é de Deus? Será que eu tinha esse ponto, e aí o que acontece? A Suriá me convidava muitas vezes, olha, vamos fazer uma constelação. Tudo te convidando, né?
Vamos, quem sabe um dia. Mas eu tinha esse preconceito, sabe? E um dia conversando, e eu senti muito forte que eu deveria fazer isso. Deveria me dar essa experiência e realmente foi muito, muito bacana, muito enriquecedora. E sou grato demais, por isso que a gente está conversando aqui, porque eu sei a importância que aquela nossa conversa, aquela nossa constelação mudou aqui dentro de mim, a forma de pensar, a forma de ver as coisas. E eu acho que todo empresário precisa entender que esses recursos são importantes, porque muitas vezes você não avança, muitas vezes você tem dificuldade de compreender o que está acontecendo. Caramba, parece que eu estou num loop e não tem fim e as coisas sempre acontecem do mesmo jeito, sempre vai para o mesmo estágio, Sim. né? E aí, caramba, por que isso está acontecendo? E aí entra essa questão de autoconhecimento, saber quais são as crenças que eu carrego, qual é a história, qual é a energia que eu estou transmitindo, sabe? E eu preciso aprender sobre isso. Agora me diga uma coisa, como você vê a constelação como algo tão importante para o empresário? Tá. Assim, ó, antes de ser empresário, todo empresário, ele ocupa uma primeira função na vida dele, que é ser filho. Essa é a nossa primeira função. Na verdade, é uma função que a gente nasce com ela e vai morrer com ela, né? Talvez você possa não ter a empresa para o resto da sua vida, mas filho, você sabe que você é de alguém, né? De alguém, né? Vamos dizer assim. Então, para o empresário, ele primeiro precisa saber se ele está nesse lugar de filho antes de ter uma empresa. Porque se ele não estiver nesse lugar, primeiro de filho, ele vai para essa empresa transferindo essas questões que ele tem com os pais dele. Então, às vezes, ele na empresa dele, ele vai estar ocupando uma postura mais parental. Eu sou aquele empresário que eu sou o chefe bom, o chefe acolhedor, o chefe que é parceiro dos meus funcionários. Ele está sendo mais pai dos funcionários do que realmente um líder. Um líder neutro, um líder com foco na empresa, porque a empresa vai prestar um serviço. A empresa não é para atender a necessidade do empresário. A empresa é para atender as necessidades de um todo. Compreende? Então, quando você monta uma empresa, ela não pode te servir. Ela tem que servir ao propósito do que ela está sendo criada. E, às vezes, tem muita empresa que não está servindo a esse propósito. Está servindo a necessidade do empresário. Meu pai não teve sucesso. Minha mãe foi uma costureira. Não que costureira não seja sucesso. Por favor, só dando um exemplo aqui. Eu quero ser eu quero ter dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero vencer na vida. Dependendo dessa postura, essa empresa ela não está servindo ao propósito. Essa empresa vai encontrar dificuldade. Esse empresário ele vai ter dificuldade, porque ele está partindo de um lugar de desonra, um lugar onde ele quer ser maior e melhor do que os pais. E essa empresa, que é uma entidade, né? O que é uma entidade? Quando você está criando uma empresa, você está criando um campo energético ali. Aquele campo energético, ela vai servir ao propósito da forma que ela está recebendo aquele campo de energia. Só que a empresa ela é uma consciência. Você criou uma empresa de contabilidade. Qual é o propósito da sua empresa de contabilidade? Servir as outras empresas, para que elas tenham uma empresa estruturada, para que elas possam, né, ter uma gestão financeira saudável e com isso ir servindo, né? Resumidamente, um propósito, né? Se a sua empresa ela não está alinhada com o propósito para esse servir, você vai até um certo ponto. Depois a empresa não vai conseguir andar mais, ou você vai ver que você vai fazer mais força para ela ir do que ela fluir. Por quê? Porque inicialmente o propósito da empresa não está sendo atendido. Sim. Não está sendo visto. Então, se você não está bem alinhado com a sua história familiar, se você não está bem alinhado com a energia dos seus pais,
você vai colocar suas carências, suas frustrações dentro dessa empresa. E seus funcionários vão estar te servindo. E ali é um grande sistema. Todos nós nascemos de um sistema familiar e depois vamos estender a outro sistema. Tudo na vida é um sistema. Você tem, dentro do seu corpo funciona como um sistema, né? Você tem seu sistema respiratório, seu sistema digestivo, e nada ali funciona sozinho. Assim na nossa família de origem. Nada funciona sozinho, né? O Renato não está aqui agora como empresário e ele está independente das situações que está acontecendo no sistema familiar dele. E eu não estou dizendo no dia a dia. Eu estou dizendo situações que já existem dentro daquele sistema de situações que você nem tem ciência que está ali. Sim. Como podemos ver na tua constelação, né? Vimos coisas que você nem tinha ciência que você estava olhando, se comportando e que estava refletindo na tua empresa. E é uma coisa que é constante, né? Deixa eu contar uma coisa. Algo bem interessante que aconteceu comigo. Eu sempre quis ter sucesso na vida. Sempre. Né? Desde que saí de casa, talvez até antes, na verdade, porque eu queria provar para os meus pais, para o ambiente onde eu estava, que eu ia ser alguém na vida. Olha, deu um exemplo as coisas isso, aconteceram, e aí um dia eu entrego a minha vida para Jesus. Quando eu estava no fundo do poço, no fundo do buraco, eu entrego a minha vida para Jesus, porque de verdade eu não tinha outro caminho. Entreguei minha vida para Jesus, principalmente por conta de um versículo bíblico que eu ouvi. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas vos sejam acrescentadas. Então, peraí. Naquele momento eu queria todas as coisas. Então, o que eu precisava fazer? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, eu comecei a estudar sobre o reino de Deus e a sua justiça. Uhum. E nesse estudo, eu descobri que tinha um versículo que falava assim: honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e para que prolongue os dias na terra. Peraí. Então, se eu quero ter sucesso, eu preciso honrar os meus pais. Aí eu voltei na origem. Aí o que eu fiz? Deus colocou muito forte no meu coração que eu deveria lavar os pés dos meus pais. Uhum. Né? Fui para Chapecó, preparei um ambiente, preparei uma bacia com água quentinha e tal, cheguei diante dos meus pais e disse: olha, tô aqui, quero pedir perdão por tudo que vivemos até aqui, quero perdoar vocês. E fiz aquele ato profético e confesso para você que tudo mudou dentro de mim, tudo mudou ao meu redor. O meu escritório que não ia para frente começou a dar um novo rumo. Uhum. Então, por quê? Porque começou pela honra. Hoje, é claro, as coisas acontecem na minha vida não porque o foco está naquilo. Hoje o sucesso ele não é mais o mesmo que era antes. Sim. Hoje a cena de sucesso que eu tenho, a cena de uau, cheguei aonde eu queria chegar, é uma cena muito simples. É uma cena em que eu estou segurando a minha filha. Hoje ela tem 9 meses, mas ela tinha acho que uns 2 ou 3 meses de idade. Tava ali eu segurando, balançando ela. No tapete da sala da minha casa tava a minha filha mais velha, junto com o meu filho de 3 anos. Estavam os dois brincando ali, a minha esposa no sofá assistindo, fazendo a unha ali naquele momento. Essa é a cena de sucesso para mim. Essa é a cena da prosperidade, né? No lugar onde a gente mora, do jeito que a minha família estava composta ali. Essa é a foto da felicidade. Não é olhar para minha conta bancária, não é olhar para os bens que eu tenho ou para o que eu já fiz na vida, mas é olhar para minha família e ver, uau, olha o que Deus proporcionou por conta daquela transformação que Ele fez na minha vida lá atrás. Então tudo muda, a perspectiva da vida muda quando você entende o verdadeiro valor, o verdadeiro propósito. Mas é claro, estamos falando de constelação, estamos falando de alinhar a nossa origem, né? Eu acredito muito, Suriá, que o povo brasileiro é um povo órfão de pai vivo, né? Eu acredito que a nossa geração, ela tem passado por uma grande dificuldade de avançar, até, digamos assim, que está melhorando isso, né? Eu acho que os pais, eles estão se tornando pais mais conscientes e tem sido um pouco diferente com as gerações que estão vindo aí na frente. Mas até então, a gente ouve muitas histórias de, meu pai era muito rígido, a minha mãe não sei o quê, meu pai não me dava atenção, meu pai fugiu de casa, meu pai...
a paternidade é muito fragilizada na maioria das pessoas. E se a gente não entender que a gente precisa ajustar isso dentro de nós, é um grande problema, porque a gente não vai conseguir avançar. E era isso que eu estava vivendo, e eu tenho certeza que ainda tenho muitas outras coisas para ajustar, porque no final das contas tem muitas coisas que eu ainda carrego. Mas o que você diria que seria importante para um empresário, para um empreendedor, para ele dar o primeiro passo, para olhar lá atrás e ver aonde estão os problemas? O que você diria que seria o mais assertivo? Os problemas da empresa? Com paternidade. Então, você falou uma questão bem interessante, né? Sobre a paternidade. É muito bom você puxar isso, porque tem tudo a ver, principalmente, com a nossa profissão. Porque o pai é que nos leva para o mundo. Uhum. Né? Isso daí é você pode observar. Vai para um parquinho, senta, observa a mãe com a criança e observa o pai com a criança. É incrível a diferença. Eu adoro observar o tempo todo e cada vez mais assim, confirma que como é realmente assim. Outro dia eu estava vendo um pai carregando uma criança, um bebezinho. Ele com a mão aqui por baixo, segurando assim, sabe? Parecia que estava segurando um pacote de um pacote de arroz. De qualquer jeito. Mas a criança estava super feliz naquele colo ali. A mãe já segura a criança, botando, protegendo a cabecinha, aquela coisa toda, que é o papel da mãe, o acolhimento. Né? O papel da mãe é o quê? Proporcionar acolhimento, segurança. E o pai é o quê? Fazer com que a gente experiencie o mundo. Ver um pai como brinca com uma criança e ver uma mãe. O pai é o que vai lá, segura a bicicleta e daqui a pouco solta e vai correndo atrás para a criança ir. A mãe já fica, cuidado, olha isso, olha aquilo outro. Uhum. São os papéis mesmo complementares na nossa educação. Mas nem todo mundo tem isso. Mas a gente tem que separar uma coisa muito importante. Os pais dos educadores. Quando um filho nasce, aquele pai e aquela mãe é pai e mãe porque aquele filho nasceu. Depois disso vai surgir os educadores daquela criança, que necessariamente não precisa ser o pai e a mãe. Ideal que seja, mas nem sempre isso é possível. Né? Por exemplo, no meu caso, meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, ele não pôde continuar. Tem pai e mãe que não tem condições psicológicas, e aí doa ou dá, não é isso? Uhum. Teve condições para colocar no mundo, mas não teve condições para cuidar, para educar. E está tudo bem. E aí, o que acontece? Acontece que a gente transfere as nossas carências, aquilo que a gente julga que não recebeu, que seria importante, para o pai e a mãe. Meu pai e minha mãe não prestou, meu pai e minha mãe me faltou isso. Não, como pai e mãe, ele prestou porque você nasceu. Ponto. Agora, como educadores, talvez eles deixaram a desejar. Aí a nota, de repente, é 0, 2, 3, ok. Mas lá atrás, como você falou assim, mas sobre essa falta do pai, o que o pai fazia? O pai tinha que botar sustento dentro de casa. Não era assim? As gerações mais antigas era isso. Eu já atendi muita, não foi pouca não, muita gente que o pai voltava uma vez por semana para casa, às vezes uma vez por mês, porque trabalhava viajando, trabalhava isso, trabalhava aquilo. Aí a pessoa, eu não via meu pai, porque meu pai era ausente, meu pai não me deu carinho. Aí eu falei, tá, quando seu pai voltava para casa, o que ele voltava? Ele voltava com um monte de comida e achava que aquilo era o suficiente. Eu falei, tá, e te faltou comida? Não, me faltou. Tá. Aí a gente voltava no campo, aí a gente começa a fazer a constelação e começa a ver que aquele pai perdeu muito mais do que aquelas pessoas. Porque aquele pai ficou ausente de casa, ficou ausente do lar, ficou ausente do convívio para poder botar o alimento dentro de casa, como ele sabia fazer, como ele aprendeu a fazer. Era o jeito que ele sabia. Faltou muito mais para ele. E quem estava em casa, não estou dizendo que estava melhor ou pior. Porque se você pegar uma criança e você falar assim, olha, o que você prefere? Ter carne, chocolate, arroz, feijão de segunda a domingo? Ou você prefere seu pai e sua mãe? Ela vai querer pai e mãe. Ela vai querer só sopa, mas vai querer o pai e a mãe. Porque a criança tem a necessidade de pai e mãe.
Ela não quer as outras coisinhas. A gente está falando isso aqui numa forma de necessidade emocional. Tá? Claro que a primeira lei que vem é a lei da sobrevivência. A gente precisa comer, precisa viver e precisa se proteger para estar vivo, né? Que era assim que antigamente o clã se fazia. Então, os homens antigamente tinham um outro comportamento. Hoje você, como pai, o teu comportamento é outro. Você consegue equilibrar a tua vida profissional, né, com a sua vida familiar. Mas antigamente não era assim. Né? Hoje nós temos condições de fazer diferente exatamente porque nossos ancestrais fizeram como fizeram. A consciência, né? Abriu caminhos. Eles amassaram o caminho para que hoje a gente está aqui no ar-condicionado, está aqui com luz, está aqui com celular. Mas para eles não foram assim. Só que a nossa cobrança é que, mas me faltou atenção, me faltou um olhar carinhoso, me faltou me sentir amado. Mas a forma daquele pai amar era a ausência. A forma que ele demonstrava amor era doando a ausência dele estar ali naquele convívio para levar o que ele podia levar. Aquela era a maior prova de amor que ele podia dar. Caraca. Por exemplo, uma das coisas que me fez assim, foi um divisor de água na minha relação com meu pai, porque eu vim me relacionar com meu pai depois dele morto, né? Sim. Eu não me relacionei com meu pai vivo. Hoje, eu aprendi a conhecer meu pai estando morto. Foi quando eu... Por que eu tinha problema nos meus relacionamentos? Um dos maiores problemas do meu relacionamento era as pessoas... eu me relacionando, eu criava conflitos, assim, né? Atraía os conflitos e eu me isolava. Então, eu não conseguia me dialogar, eu não conseguia quebrar a barreira para aquela situação. Então, eu criava de uma forma inconsciente, situações onde as pessoas me abandonassem, onde as pessoas realmente partissem da minha vida. Por quê? Olha aí a coisa doida. Era a forma como que eu me relacionava com meu pai. Era a forma de eu me aproximar dele e sentir o amor dele, era na ausência. Eu aprendi a sentir o amor dele na ausência. Então, quando as pessoas se afastavam, me abandonavam, eu me conectava com esse amor dentro de mim. A forma que eu aprendi a receber amor do meu pai. Não quer dizer que ele me amou dessa forma. Sim, sim. Foi a forma que, como criança, eu entendi. E aí, quando você enxerga isso, né, que foi num movimento de constelação, que eu enxerguei isso, aí foi um divisor, porque aí eu pude aprender a amar na presença. E aí as pessoas podem ficar na minha vida. Que legal. Porque aí eu trago meu pai para dentro de mim. Eu trago meu pai para a minha vida. Então, o pai é o que nos leva para ousar. O pai é que nos leva para a gente arriscar, empreender. Agora, quando eu tenho qualquer desalinho com meu pai, eu vou levar isso para a minha vida profissional. E vou atrair colaboradores com as mesmas situações. E é interessante você falar isso, porque o que acontece? Existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Quando a pessoa tem dificuldade com o pai, normalmente ele não consegue entender o amor verdadeiro de Deus Pai por ele. Quando a pessoa tem dificuldade com a mãe, normalmente essa pessoa tem dificuldade de entender um relacionamento com o Espírito Santo. E quando ela tem dificuldade com o irmão ou com pessoas do mesmo nível, amigos, ela tem dificuldade de compreender o amor de Jesus. E aí que começam os problemas, porque se você tem uma referência ruim do seu pai, caramba, então Deus é um Deus punitivo, sim. Deus é um Deus mau, Deus é um Deus distante, Deus é um Deus ausente, e aí ele tem essa dificuldade. Quando a mãe, ela tem o papel do Espírito Santo no sentido de, sabe, tá ali, proteger, ensinar, auxiliar, dar direção, sabe, cuidar, dar aquele abraço, aquele cuidado, aquele carinho de mãe. E se você não tem isso, você tem dificuldade de entender que o Espírito Santo é isso. Sim. O Espírito Santo, ele é o consolador, ele é aquele que está ali te cuidando, te dirigindo, ele fala com você, ele te dá direção. E Jesus é o seu melhor amigo.
Se você não teve isso com seus irmãos ou com os seus amigos, para quem não tem irmão, você não vai entender essa relação de amizade, de irmandade que Jesus tem com você. E isso trava muitas áreas da sua vida, porque nós somos corpo, alma e espírito. E se o nosso espírito não está bem por conta da nossa alma, tudo acaba pesando, tudo tem dificuldade. Mas é muito bacana a gente compreender tudo isso. Infelizmente, o nosso horário está chegando ao fim. Você que está aqui até agora, né? Você que está tendo muitos insights aqui com a Suriá, você que está aprendendo muito com ela, não deixe de curtir, seguir, compartilhar esse conteúdo. Precisamos chegar ao máximo de empresários possível, porque esse é um canal que fala de negócios, fala de como você pode ser um empresário, um empreendedor, uma empresária melhor. Suriá, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica para empreendedores, né? O que você poderia dizer para aquele empreendedor que está começando, ou aquele que está passando por uma transição, uma dificuldade? O que ele precisa olhar nessa hora? Olha, a minha dica, né? Você até puxou um gancho de um assunto que era muito interessante a gente, né, poder esmiuçar, mas não temos tempo para isso, que é essa questão que você falou do pai espiritual, né? Quando a gente tem uma dificuldade com relação com o nosso pai, a gente vai buscar Deus de uma forma parental também. Então, isso é um outro ponto de vista muito interessante. Como você está buscando a espiritualidade? Uhum. Porque muitas das vezes você está buscando um pai, né? E está querendo preencher essa carência do teu pai terreno aqui com o pai espiritual. E você precisa primeiro se relacionar aqui, olhar para você poder chegar no maior, porque o mesmo pai espiritual teu é o pai espiritual do teu pai, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. O que eu indico é óbvio, né? Acho que todos têm que fazer uma constelação em primeiro lugar para saber onde está o seu lugar. Qual é o seu lugar que você está dentro desse sistema familiar para você poder realmente chegar na empresa e ocupar o teu lugar de líder. E você realmente poder olhar essas pessoas que estão ali sendo liderados, né, por você, sabendo que você não está contratando uma pessoa individual, você contrata sistemas. Quando você contrata um funcionário, ele vem com a demanda dele de pai e mãe, do sistema dele, das crenças que ele acredita, daquilo que o sistema familiar dele acredita do que é ganhar dinheiro, da relação deles com o dinheiro, do que é escassez, do que é prosperidade. Às vezes você está ali com funcionários ali que você está totalmente em desequilíbrio. Existem as 3 leis na constelação familiar que ela permeia a nossa vida, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio de dar e receber. Então, dentro de uma relação empresarial, você tem que estar em equilíbrio com o teu funcionário, no que você está pagando para ele e no que ele está te entregando. Qualquer coisa controversa a isso vai criar um desequilíbrio e desarmonia dentro do sistema familiar. Às vezes você está pagando mais para uma pessoa do que ela está te entregando. Às vezes você está pagando menos do que ela está te entregando. Às vezes aquela pessoa ali não está pelo propósito e a missão da empresa. Ela está porque ela quer pagar o aluguel dela e pagar as compras. E não tem nada de errado com isso. Mas o propósito dela primeiro está nela. Não está na empresa. Às vezes você está com uma pessoa ali que ela não está em harmonia com aquele setor. Porque o propósito dela se identifica com outro setor. E numa constelação você pode identificar isso. Quem está em harmonia e quem está em desarmonia. Qual setor seu está em desequilíbrio e qual setor seu está em equilíbrio. Às vezes você tá ali com uma meta de financeiro para atingir no mês. Eu quero atingir uma meta de 300 mil. Estou dando aqui um exemplo, né? Quero ter 300 mil. Mas se dentro do seu sistema familiar, dentro do sistema familiar do fundador da empresa, essa é uma meta inatingível, não vai atingir. Porque tem uma crença arraigada ali que 300 mil é muito. Ou 300 mil vai subir a cabeça. E na constelação você consegue evidenciar isso. E na constelação você consegue evidenciar isso. Né? Às vezes você põe ali a meta, você põe o fundador nem olha para a meta está muito distante do fundador. Ou então a empresa, os funcionários do setor que são responsáveis por essa meta, está disperso, não está olhando para isso, ou está olhando para outras questões.
até as questões próprias pessoais, ou então aquela pessoa que é o líder dessa... você está com o líder de vendas lá, e aquele líder de venda tem uma crença dentro do sistema dele que 300 mil reais é muito, quem ganha muito dinheiro, sobe a cabeça. E aquela crença dele está atrapalhando a equipe. Sim, porque é inconsciente, né? Caramba, é muito assunto, é muita coisa. Assunto. Vamos ter que marcar mais um podcast para falar sobre isso. É muito assunto. O que a gente falou aqui foi uma pontinha do que tudo, porque a constelação familiar, ela vai na dinâmica oculta, aquilo que não é visto. Sim, sim. Surya, qual que é o seu arroba aí pro pessoal te acompanhar? @Surya, tem 2 A, né? O H, Souza. Bom, minha gente, recebemos aqui Surya Souza, especialista em constelação familiar. Você que é empresário, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho, não deixe de seguir ela. Surya, mais uma vez, obrigado por você ter dito sim. Obrigado, gente. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E nos vemos no próximo episódio.